Boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro do nosso curso. Hoje nós temos a continuidade de uma temática que foi apresentada na aula passada, a partir do livro da Ecleia Bose, Memória e Sociedade, Lembrança de Velhos. Eu tinha trazido a proposta da gente dedicar o nosso encontro de hoje pensando um pouquinho mais sobre essa perspectiva tão peculiar do exercício mnemônico que se dá por meio de narrativas, né? E essa perspectiva das narrativas, de certa forma, ela se imbrica com termos que muitas vezes parecem ser a mesma coisa, mas na verdade têm as suas especificidades, como, por exemplo, narrativas de vida, relatos de experiência ou relatos de vida, histórias de vida, autobiografias. Isso tudo tem como pano de fundo aí um experimento que se remete à tentativa de tornar presente, pelo ato de narrar, algo que remete a um passado vivido. Vivido diretamente ou vivido por tabela, como diria o Michel Pollack, né? Obviamente, lembrando que a gente tem uma perspectiva bastante introdutória e não aprofundada nesse curso. Nós temos uma bibliografia bastante razoável para quem tiver interesse em se aprofundar na temática. Mas hoje eu resolvi, quando pensei no curso, conversando com Bia, com André, com Priscila e com Mariana, e eu tenho um livro do Daniel Bertot, que é um livro mais recente, que foi publicado recentemente pela editora Mundos Sociais, lá do Instituto Universitário de Lisboa, o ISCTE, mas eu não lembro qual dos nossos parceiros aqui, das nossas parceirinhas, Bia, Priscila, Mariana, ou se foi o André, eu não lembro quem achou esse livro em PDF do Daniel Bertot e dividiu com a gente, que é um livro que eu coloquei o PDF no nosso grupo do WhatsApp, que é Narrativas de Vida, a Pesquisa e Seus Métodos. E eu achei que foi muito interessante pegar esse livro, porque ele meio que é um livro fundante de uma proposta teórica, metodológica, de aplicação de um determinado método, que não é necessariamente o método biográfico, nem um método autobiográfico e nem um método utilizado pela história com histórias de vida, né? Então, com a temática de hoje, na nossa divisão inicial, caberia ao André e à Bia trazer para a gente aí algumas reflexões primeiras e depois a gente aprofundar um pouquinho. Aquelas que eventualmente tiverem mais interesse nessa temática, pode me contactar individualmente ou até mesmo no grupo do WhatsApp, se for o caso, com uma bibliografia complementar, e eu posso fazer, tá bom? Então, André e Bia, obrigado aí pela preparação, pelo tempo, pelo cuidado. Eu já sei que ficou muito bonito, de esteticamente e de conteúdo. Então, vai lá com vocês. Obrigado, Antônio. Bom, gente, boa noite. Eu queria dar dois recadinhos logo de
no começo, que o primeiro é: não esqueçam do nome de vocês no chat. Essa é a presença de vocês. Eu vejo gente que, de repente surge o nome desesperado. Eu vejo que tem gente que fica vendo a aula, mas não coloca o nome no chat. Essa é a presença de vocês. Todo mundo quer suas horas, né? E, bom, se a Bia não tiver nenhum comentário extra, acho que a gente pode começar, né, Bia? Pode sim. Tá. Fazendo uma breve introdução, vocês veem só o slide, né? Porque eu tô cheio de abinha aqui Sim. aberta e aí. Tá. Fazendo uma breve introdução, como o Antônio falou, existem várias nomenclaturas. E o Daniel Bertot, ele traz para gente que, na verdade, nas ciências sociais, esse estudo ele começou sendo chamado de história de vida, né? Histórias de vida. Porém, esse termo ele exclui a possibilidade da narrativa, né? E a narrativa ela enriquece as perspectivas, né? Trazendo aquilo que faltava à observação direta, exclusivamente focada nas interações face a face, essa dimensão diacrônica que permite perceber as lógicas de ação, no seu desenvolvimento biográfico e as configurações das relações sociais, né? É... uma coisa que eu ia falar no início, eu não falei, por conta da ansiedade, gente, isso é complicado. Esse texto, para quem faz metodologia de pesquisa, ou quem já fez e gosta da temática, ele é muito importante, porque ele traz muita teoria de como fazer pesquisas dentro dessa área de narrativas de vida e das pesquisas etnossociológicas, né? Então ele traz bastante teoria nesse quesito que eu e a Bia a gente não trouxe tanto, a gente trouxe mais sobre o conteúdo de narrativas. É, Mas então vamos continuar, né? Então, tendo esse disclaimer desse início de história, início de caminhada para que a gente tenha a narrativa de vida, ele também fala sobre o real e o irreal, que a Bia vai explicar mais para a gente agora. O Daniel, ele deixa bem claro que apesar dele trazer esse livro na perspectiva dos realistas, né, que são aqueles que acreditam na narrativa de vida, que, né, estudam a narrativa de vida e entendem a importância da narrativa de vida enquanto diferente das histórias de vida e do ponto de vista histórico de uma história. Também existem os antirrealistas, que são aqueles que não acreditam na existência de narrativas de vida e discordam que a história possa ser observada e estudada dessa forma. E eles até dizem que o termo história realmente vivida não deve ser considerado, porque é impossível você ouvir uma narrativa e ela ser comparada à história que foi vivida. O Daniel, quando ele faz esse livro, ele se foca naqueles que acreditam nas histórias narradas e na narrativa. Mas ele não descarta a existência do ponto de vista antirrealista, né? Que é aquele que não se baseia nas histórias narradas e não acredita que uma narrativa possa ser uma história real. Verídica, né? Isso. Bom, aí ele traz para gente as perspectivas etnossociológicas. Gente, esse termo, viu? Bom, o termo perspectivas etnossociológicas, ele é designado ao tipo de pesquisa empírica apoiada nas pesquisas de campo, nos estudos de caso, que se inspiram na tradição etnográfica, nas técnicas de observação, mas que constrói seus objetos para referência à problemática sociológica. Então, assim, todo estudo de campo, toda observação feita tem um embasamento ou um viés na sociologia. Mas o sociólogo e o etnólogo, gente, difícil. O sociólogo e o etnólogo,
eles não podem se contentar apenas no campo particular, né? Uma comunidade humana, uma Tem que ter uma visão subcultura, limitada, né? uma visão limitada. Ele precisa também olhar outros terrenos na observação, relações sociais, mecanismos sociais, lógicas de ação, lógicas sociais, enfim, processos que ele traz no texto, né? E essa tensão entre o particular e o geral, né? O que é o recorte, o que é mais geral, ele é o próprio termo etnossociologia. Aí ele traz no livro uma definição aqui, né? O prefixo etno se refere aqui não a fenômenos de etnicidade, mas a ecossistência coexistência dentro de uma mesma sociedade, mundos sociais desenvolvendo cada um deles sua própria cultura. Eu queria fazer um link rápido a todas as nossas aulas, né? A gente viu bastante do Pollock, eu trouxe para vocês bastante do Pollock, e o Pollock bebe no Robbie-Williams, né? Que fala muito sobre entender memória como memória individual e coletiva, né? Então aqui também tem um pouco disso. No estudo etnossociológico, tem um pouco de você fazer uma pesquisa entendendo o indivíduo e também entendendo aqueles que cercam o indivíduo, as relações que cercam esse indivíduo. Isso constrói uma narrativa. Você quer falar alguma coisa naquele slide, Bia? Não, pode seguir, pode seguir. Vou seguir então para os objetivos de estudo. Lembra que esse texto, como disse, ele é um texto muito técnico também, né? Para você estudar realmente como criar, como você vai se debruçar nas narrativas. Então, quando você estuda temas da etnossociologia, você tem alguns objetivos em comum, né? Que ele traz. Os mundos sociais. Ele descreve os mundos sociais como atividades específicas. Então, por exemplo, biblioteca, quando você pega dentro da biblioteca, né, as relações dentro da biblioteca, quando você pega aquele Uber, a política, que ela é momentânea, ela é rápida assim, né? Momentânea e rápida é meio relativo, mas que ela muda constantemente. As categorias de situação. Essa situação, essas situações da categoria de situações são situações que normalmente a situação leva a obrigações que apresentam obrigações e lógicas de ações que apresentam vários pontos comuns, em que ela é percebida mediante esquemas coletivos e é eventualmente tratada pela mesma situação. Então, aqui ele está falando, por exemplo, jovens sem qualificação em busca de emprego. É uma situação ali, entende? Mãe solo, por exemplo, é uma situação específica que gera obrigações específicas e que, se você for estudar, você vai estudar um ambiente, né? Uma situação específica. E aí ele diz também, ele traz um objetivo de estudo que são as trajetórias sociais. E aqui ele diz uma coisa muito legal, né? Pode-se pensar em definir classe de trajetórias como referência à mobilidade social, estudando, por exemplo, a ascensão e a queda social. Mas o que essas expressões designam recobre uma tal variedade de percursos que o objeto se revela dificilmente controlável, né? Então, aqui ele diz que quando você vai estudar a ascensão e a queda social, ela é meio complicada de se estudar, ela é difícil de se estudar, porque ela é relativa a muitas coisas. Você não vai chegar num ponto só, você vai ramificando a vida toda. Mas aí ele fala assim, mas quando você traz esse recorte para um estudo de vida, então, por exemplo, Bia, essa semana, quando a gente estava construindo esse PowerPoint, né, Bia? Quanta coisa a gente pode tirar disso, né? Então, quando você estuda, por exemplo, a trajetória da vida de uma enfermeira, a trajetória de uma formação de uma enfermeira, você está estudando aqui, é um objeto de pesquisa dentro
dentro das perspectivas etnossociológicas. Gente, até o final dessa aula eu consigo falar essa palavra. Posso prosseguir, Bia? Alguém tem alguma dúvida? Estou falando muito rápido, não sei. Tranquilo? Posso seguir? Eu perdi a carinha da Bia. Será que ela caiu? Será que acabou a luz lá? Bom, vou seguir então. Como eu já bati nessa tecla algumas vezes, esse texto, ele é um texto que fala muito sobre métrica, sobre como fazer pesquisa dentro das áreas. Obrigada, Daniela. Como fazer pesquisa dentro dessa área. Eu super bato na tecla mesmo. Leiam esse texto. Ele é um pouco grandinho, é um livro, né? Mas vale a pena. Então, eu quis trazer esse recorte, literalmente essa página rasgada aqui, porque é muito importante. Na pesquisa etnossociológica, o pesquisador avança em direção ao campo consciente da sua ignorância. Se ele escolheu esse objeto de estudo, é porque ele se questiona a respeito do o que é, sem dúvida, pertinente. É essa questão, às vezes não formulada, às vezes explicada de maneira um pouco artificial, que a sua pesquisa pretende responder, né? Mas se a gente fazer uma boa pesquisa, se a pesquisa for feita de maneira coerente, seguindo os passo a passo, seguindo realmente tentando entender como que aquele indivíduo e aquela sociedade, como aquela situação e aquelas relações se transformam no seu objetivo de pesquisa, você realmente vai poder reformular a sua questão, mas ela nunca deixará de te inspirar, mas ela vai construir um modelo de pesquisa longo e bonito, né? Eu acredito. É, Chegamos aqui. Oi, Bia, voltou? voltei. Eu Deu, tava, deu um eu leve falei desespero, deu um leve desespero, mas eu voltei. tudo bem. Eu falei dos objetivos e li esse textinho aqui que eu separei. Você tem alguma coisa para acrescentar? Então, sobre esse recorte, né, trazendo um pouco assim para um exemplo fácil de compreender essa questão, eu penso muito sobre aqueles temas de artigo que a gente vê, até de dissertação, de monografia, que se não é algo sobre o que a gente normalmente já tem uma opinião ou uma questão já definida. Às vezes a gente vê um tema, eu vou falar sobre, não sei, a ditadura, ou eu vou falar sobre, não sei, um livro, Harry Potter. E quando você olha aquele tema, aquela temática, você já sabe mais ou menos o que esperar sobre o conteúdo daquele artigo, daquela monografia, do que você vai ver. E quando a gente escolhe fazer né, nesse campo etnossociológico, normalmente é uma questão, um ponto de vista que você só vai entender realmente o que o autor queria trazer quando você lê aquele artigo ou aquela pesquisa, porque nem o próprio autor, quando escreveu, ele sabia. Normalmente, a gente vai aprendendo e construindo o conteúdo, a resposta daquela questão durante o processo de pesquisa, durante o processo de formação da nossa própria pesquisa. Ela vai nascendo e se autorrespondendo, né? Essa é a diferença de você fazer uma pesquisa no campo etnossociológico para uma pesquisa no campo mais literário ou alguma coisa desse tipo. Eu E vou só nisso, responder. aí eu não vou resistir. Eu estou resistindo, mas agora eu vou abrir mão da resistência só para amarrar um negocinho que a Bia trouxe, que agora o depois passa. Então, pelo que o André vem colocando, e a Bia acabou de falar, esse tipo de pesquisa ela se dá de uma forma em que o sujeito que pesquisa e o seu, aspas, objeto de pesquisa, que não é objeto, são outros seres humanos, essa pesquisa se dá na interação. E como se dá na interação, é um pouco mais delicado a tal da premissa
de que deve haver uma separação entre o que pesquisa e o que é pesquisado. E aí, dentro dessa linha de pesquisa, você tem pesquisação, você tem observação participante, você tem participação objetivada, tem para todos os gostos. De qualquer forma, o que fica implícito e, de certa forma, consensuado nesse tipo de pesquisa é de que a interação ela vai, de certa forma, interferir na pesquisa. Porque essa interação ela vai se dar a partir de relação. E aí, nesse sentido, por isso que ela é uma forma de pesquisa muito afeita aos estudos da memória, porque aí esta memória, lá no que a gente viu lá no Bergson, a memória-trabalho, quando ela sai do virtual e é materializada na sensorialidade do corpo mesmo, esta atualização de memória em lembrança se dando na interação e no momento da interação, ela é muito rica. E muitas vezes ela ressignifica, inclusive, o conteúdo do que foi vivenciado no momento da lembrança. Tá? Só fechando parênteses. Eu queria responder as questões da Daniela. Daniela, quando eu falei aqui de perspectivas etnossociológicas, é porque ele engloba os dois campos, acredito eu, tanto o sociológico quanto o etnográfico. Tanto que ele mesmo coloca, né? O sociólogo não pode, com efeito, assim como o etnólogo, se contentar em descrever o campo particular, piriri, pororó, aquela parte que eu falei, não só o indivíduo, mas as relações, né? Você colocou, mas eu pensava que quando ele mencionava sociológico, também estava incluindo o etnográfico. E sim, acho que você pensou certo, pelo menos ao meu ver, você pensou certo. Aí você trouxe aqui. Podemos entender que a hipótese inicial é mais flexível do que em outros estudos? Eu acredito que não é hipótese. André, acredito que o pesquisador que começa a pensar narrativas de vida, ele já está tendencioso, ele já está flexível, né? Não é nem a hipótese, mas o pesquisador, ele já está com a ideia de que isso vai mudar. A minha hipótese inicial vai mudar. Eu não estou apegado com isso. Tô querendo descobrir. Eu imagino assim, né? Não sei como o Antônio escreveria essa pergunta, mas... Ou a Bia. É que trabalhar no campo etnossociológico já é você trabalhar num campo aberto. Você não trabalha com uma ideia fechada. Porque dependendo do seu campo de pesquisa, você está indo buscar um resultado que você meio que já sabe o que é. Você já sabe o que esperar. E nesse campo, você, como o Antônio falou, a gente vai lidar com relações, é uma interação entre o pesquisador e a sua pesquisa. A gente recebe a história, a gente recebe as narrativas, a gente não sabe o que vem dessas narrativas, a gente só vai saber depois que a gente ouve, depois que a gente descobre, né, as histórias. Então, é uma pesquisa que vai se construindo, não tem como a gente ter uma ideia fechada. A pesquisa etnossociológica ela vem daquele grupo de Chicago, quando a sociologia, enquanto lugar de organização de conhecimento e campo de conhecimento, ela percebe que aquela premissa inicial lá do Durkheim e até do Weber, dos fundadores da sociologia, ou com Marx, né? Essa tríade Marx, Weber e Durkheim, essa busca de leis gerais que regularizam, ou melhor dizendo, essa busca de leis gerais que regulariam a sociedade, ela pode ser fadada ao fracasso, porque pode haver determinadas questões que são gerais, mas determinadas questões que são muito específicas a determinados grupos, a determinadas coletividades, a determinados segmentos, que têm muitas vezes vinculação com esse todo social, mas que guardam especificidades.
É a mesma crítica que se fazia, por exemplo, e se fez à história, quando a história também, nesse momento, começa a olhar também para a microhistória, a história dos indivíduos, a história dos pequenos grupos. Deixa de ser aquela história totalizadora que queria observar pelos grandes momentos históricos, as características gerais de todas as sociedades a partir de grandes temporalidades e de grandes recortes, e passa a olhar mais para o micro, a história de pequenos grupos, a microhistória, a história de sujeitos, a história biográfica, por isso biografias começou a ser uma explosão editorial, livros de biografia foram sendo vendidos a rodo nas últimas décadas. Então, essa perspectiva da etnossociologia é a sociologia entrando num campo que era muito caro somente à antropologia. Pesquisar grupos e pequenos grupos era coisa de antropólogo, era coisa de etnólogo. A partir do momento em que a sociologia também começa a olhar para pequenos grupos, procurando ver especificidades destes pequenos grupos, mas também de que maneira esses pequenos grupos, nas suas especificidades, dialogam e se adequam a um todo social maior, faz com que haja dentro da sociologia recortes, uns que vão trabalhar mais na perspectiva etnossociológica e outros que continuam trabalhando com a sociologia tradicional, que vê aquelas questões mais amplas, pesquisas quantitativas muito refinadas, que sociólogo gosta mais de pesquisa quantitativa do que historiador, mas são formas diferenciadas que vão aparecendo nas diversas áreas de conhecimento, tá? Que não se excluem, mas que devem dialogar. E por que a gente está trazendo isso para um curso de memória? Porque se a gente vai olhar sociologicamente para pequenos grupos, historicamente para pequenos grupos, é hora da gente olhar também para memórias coletivas de pequenos grupos que naturalmente podem se dissociar, se distinguir, se contrapor à memória coletiva social mais abrangente e oficial. Então, o que a gente está falando aqui nessa aula, se tivesse que fazer uma síntese, é o seguinte: olha, vamos olhar para as leis mais amplas que procuram a regularidade, mas também vamos olhar, como nos disse Pollack, para as especificidades, que muitas vezes encobrem, no nosso caso do nosso curso de memória, determinadas memórias que sejam de certa forma, mais afeitas a grupos que não foram percebidos nas grandes narrativas da sociologia ou da história do século XIX para pelo menos a segunda metade do século XX. Tá bom? Então, fiz Ele esse fala, a gente fica parentesão. hipnotizado, né, gente? Eu não sei se é muito bom que a Daniela deixou ali, foi para a fala do Antônio, se foi para o Antônio, mas o que o Antônio Era disse já para você também, Felipe, o André. Isso que o Antônio disse, o Daniel ele coloca em palavras um pouco mais fofa, em palavras muito mais rebuscadas de microcosmos, cosmos da sociedade, né? Que esse texto e essa ciência, ela vai ligando esses cosmos, né? Mas agora vamos passar para as narrativas de vida. Eu trouxe esse pedaço aqui que ele fala: na perspectiva etnossociológica, as experiências vividas constituem verdadeiras jazidas de saberes, que devem ser explorados em proveito do conhecimento sociográfico e sociológico. Quase consegui falar sem gaguejar. Eu achei isso aqui muito bonito, né? Essa coisa de que as experiências vividas elas trazem muitos saberes, né? Elas são um bálsamo de saberes. Isso é muito importante para o nosso estudo aqui. Eu imagino que para se inscrever num curso de memória
é interessante a todos aqui estudar as vivências, né? As experiências vividas, ou analisar isso. Enfim. E aí eu trouxe as concepções da narrativa de vida, né? Que ele traz no texto, no livro. Então ele diz assim: tem a concepção maximalista trata da totalidade da história de um sujeito. Aqui é a biografia, de quando nasceu, aí criança. A problemática de se estudar um ser humano durante a vida toda e não uma experiência ou não uma situação é que demanda quase uma vida toda para você estudar uma vida toda, né? É, a gente tem que lembrar que estudar um ser humano só não é estudar apenas ele, mas fazer uma busca. A gente vai falar mais para frente sobre isso, mas fazer uma busca das relações de familiar dele, das relações. Ele estudou na escola X, estudou na UFRJ. Quem foram os professores? Ele tinha um professor queridinho? Qual a relação dele com o orientador? Ele puxava o saco que nem eu puxo o saco do meu orientador, Antônio José Oliveira, grande professor da UFRJ, sabe? Nome da FAC. Será que ele fazia isso? Quais são as relações, né? Então, estudar uma pessoa só, estudar um indivíduo só, dá muito trabalho, se for bem feito, né? Igual eu trouxe naquele outro slide. Se for bem feito, traz um trabalho de grandes frutos. Relatos de vida como narrativa. Aqui ele traz a discursiva, né? Então, quando você narra a sua história, você está trazendo um conteúdo de estudo muito rico para concepções da narrativa de vida, né? Bia, se você quiser falar, vamos junto. Experiências vividas e narrativas. Relação de diversos testemunhos sobre experiência vivida de uma mesma situação social. Aqui está o que eu falei na maximalista. Você não consegue fazer um estudo de uma vida só sem entender as experiências vividas por aquelas pessoas, né? Então, por exemplo, se eu digo que eu encontrei um corpo dentro de uma sala de aula com 3 alunos, eu preciso ver a experiência desses 3 alunos dentro dessa situação. Olha só, do nada, filme de terror. Halloween, gente. Vou prosseguir. Se alguém tiver alguma dúvida, é Aqui, só colocar no chat. André, aqui nessa parte das experiências vividas e narrativas, que a gente volta naquele ponto dos realistas e irrealistas. Porque os irrealistas não acreditam que uma narrativa possa realmente ser considerada uma amostra da experiência vivida. É isso que diferencia os realistas e os irrealistas no ponto de vista do Daniel, né? Eles, quando chega nesse ponto em que a gente vai narrar uma experiência vivida, os irrealistas não acreditam que isso possa ser feito, que a partir do momento em que uma história é narrada, ou melhor dizendo, que a partir do momento em que se vive, você se torna incapaz de recontar aquela história. Então, ela deixa de ser uma história vivida. Na verdade, em alguns pontos, ele fala que é difícil você acreditar que uma história narrada tenha sido a realidade da experiência vivida. E é nessa tecla que os irrealistas batem, né? A partir do momento que você narra, você muda a história. Então, ela não é a experiência vivida. Deixa eu fazer uma provocação que tem a ver com isso. O Antônio se coça. Ele, até o final do curso, ele vai ter que tomar antialérgico, porque ele fica desesperado lá. Não, mas aí é até para chamar o pessoal um pouquinho também para interação aqui, que tem a ver com a questão de experiências narradas, relatos de vida e tal. A questão da biografia eu vou deixar para provocar mais ao final. Mas em termos de experiências vividas, e nisso que a Bia está falando, como narrativas, com os realistas, os irrealistas, a gente pode dar o nome. A dicotomia é a seguinte: ao narrar, eu estou revisitando fidedignamente a verdade do que eu vivenciei.
Essa é a pergunta de fundo. E eu convido vocês a fazerem um exercício de memória e pensarem no Cone de Bergson da aula passada. Vamos supor a seguinte situação. Eu encontrei com alguém hoje, depois de ter passado por uma situação que me aborreceu muito, terminei uma relação de algum tempo e comecei a narrar o que tinha acontecido. Estava numa fossa danada, estava mal, estava chorando. Recebi do meu interlocutor, da minha interlocutora, aquela coisa, não fica assim, vai esperar, e eu estava mal, e relatando tudo, e estava mal mesmo. Passa 2 anos, eu encontro com essa mesma pessoa. E a gente começa a conversar sobre o que foi a minha narrativa de hoje e sobre o que foi o episódio ao qual a minha narrativa se fincava, que era o fim do relacionamento. Só que nesse encontro daqui a 2 anos, eu e a minha interlocutora, meu interlocutor, a gente está rindo de como eu estava nesse dia que a coisa aconteceu e que eu estava relatando. Ora, ao relatar algo num determinado momento, eu estava muito mal e chorando. 2 anos depois, ao narrar essa experiência, tanto o término quanto a minha narrativa sobre o término, eu estou rindo, eu estou achando engraçado. E posso até dizer, putz, que babaquice, como é que eu podia? Que babaquice, não tinha nada a ver, que importância tinha isso? O que muda? Os sentimentos. Os sentimentos. Ó, a Daniela colocou: acredito que não, mas quando essa lembrança está influenciada pelo momento, é que não sei se tem como mensurar. Mas aí, essa é a provocação. Será que eu estou fazendo uma narrativa fidedigna ao acontecimento? Ou será que a minha visão está lacrimejada, minha visão está Eu não, energizada? em termos de veracidade, eu não sei se a minha narrativa primeira é mais verdadeira do que a narrativa segunda, depois de passado 2 anos dessa primeira narrativa. Posso Eu não falar? pode. Então, muito bem. Eu acho que tem a questão do contexto, né? O contexto em que a gente está fazendo a narrativa influencia o modo como a gente está colocando esse contexto. A gente lembra da história da atualização. A gente vai atualizar a memória de acordo com o presente. Então, Então, o que assim, a Priscila está colocando, ela está lá no cone do Bergson, virado de cabeça para baixo, e esse vértice ele está ancorado num tempo e num lugar. Se eu mudo o tempo e o lugar, quando eu evoco aquela memória virtual que se transforma em lembrança, ela me provoca sensações diferentes. E ela pode vir, inclusive, revestida de conteúdos diferentes que me levam a sinapses diferentes a depender de onde o vértice do meu cone estiver. Então, o que eu estou colocando para vocês não é que seja verdadeiro ou falso, a primeira ou a segunda. É que quando nós evocamos alguma experiência, de certa forma, pelo cone de Bergson, é impossível que as lembranças me venham sempre da mesma forma, passados tempos e variados lugares. Vocês concordam com isso? Nossa, Antônio, o Alessandro fez agora o link dos links de todos os links. Será que a questão do esquecimento também não pode influenciar? O trauma daquele momento fez ele ter uma reação, e 2 anos depois ele teve uma outra reação.
Pode, mas tem uma outra dimensão que a gente não vai entrar aqui mesmo, porque eu não tenho bagagem teórica para isso. O trauma é a incapacidade de lidar com a experiência e, consequentemente, lembrar dela e, nessa lembrança, se livrar dela. Então, talvez nessa colocação do Alessandro, eu não usasse a palavra trauma. Eu usasse a palavra uma experiência profundamente desagradável. Mas nem toda experiência desagradável é trauma, é traumática. Tá? E uma outra questão também em relação ao esquecimento, que a gente não tratou aqui, mas o Pollack, no texto dele, Memória, Esquecimento e Silêncio, de certa forma, ele apresentou para a gente. Existem várias formas de esquecimento. Existem esquecimentos que são os normais do nosso dia a dia, mas existem também os esquecimentos que a gente se esquece que esqueceu. E esse esquecimento que a gente se esquece que esqueceu, ele é da ordem do inconsciente. Mas nem por isso ele não atua na minha memória e no meu corpo, pensando em Bergson. Então, muitas vezes, a gente vai para a terapia não necessariamente para se livrar de traumas. A gente pode ir para a terapia para narrativa com o psicólogo. Nesta narrativa, eu dizer coisas que eu tinha me esquecido, que eu tinha esquecido. E, nesse processo, eu tornar, uma vez lembrado, dando a este lembrado possibilidade de trabalhar. Para aí, sim, esquecer numa outra ordem de esquecimento, que é o esquecimento da superação, é o esquecimento do Nietzsche. Eu não vou ficar lembrando o tempo todo do que me amargura, eu tenho que viver. E viver é experienciar, não é ficar preso ao passado o tempo todo. Né? Bom, Concordam? depois dessa terapia coletiva aqui, a gente vai prosseguir. Ah, bom, falamos sobre as concepções maximalistas, as concepções dos relatos de vida como narrativa, as experiências vividas e narrativas. Adoro, aqui é aula, terapia, é tudo maravilhoso. E agora a gente vai falar um pouco sobre as linhas de vida, né? Como as narrativas de vida contam a história de vida, essa narrativa ela é estruturada. Eu bati nessa tecla algumas vezes aqui, né? Em torno de acontecimentos, situações, projetos, ações, e desse olhar para cada uma dessas estruturas, ela resulta numa linha de vida, né? Que ele chama de coluna vertebral, né? Porque ela não é exatamente uma reta, mas ela está ali construindo essa linha de vida. Bom, vamos continuar aqui para as duas que faltaram, que é a experiência filtrada, né? Que é a experiência do sujeito, que a experiência do sujeito deixa de ser individual e passa pelo filtro do pesquisador, né? A Bia falou sobre isso, o Antônio falou sobre isso. Quando você faz uma pesquisa, você está atribuindo o seu olhar, você está atribuindo o seu falar, o modo que você fala. Então, se eu perguntar, oi, Bia, tudo bem? Como que foi seu dia? E ela vai me falar, mas eu falar, fala, Bia, fala aí como é que foi seu dia. Tá vendo como muda as coisas? Isso é um exemplo simplório, né? Mas que acho que explica um pouco como que essa experiência ela pode ser filtrada. Como que eu entendo o que a Bia vai me passar, né? E as concepções realistas de narrativas de vida. Traços paralelo de testemunhos variados sobre uma mesma narrativa buscando um núcleo comum às experiências. Também já bati nessa tecla. É falar com todo o entorno do indivíduo para buscar uma narrativa fidedigna, uma narrativa que seja buscando a realidade, né? Para os fãs da realidade, como a Bia falou, que existem, buscando o máximo trazer o que aconteceu de fato e o que, na verdade, foi inventado,
ou o que foi inventado pode ser um objeto de estudo. Talvez seja aí que você queira atuar, né? No que foi devaneio, no que foi energia, fogo do momento. Bia quer. É, a gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante que eu aprendi com o Antônio enquanto estava fazendo o meu TCC sobre esses dois pontos. O primeiro, na experiência filtrada, é que a experiência filtrada não vai passar só pelo filtro do pesquisador, né? Ele vai passar pelo filtro do interlocutor também, vai passar pelo filtro daquele que narra a história, porque quando eu te narro a história, eu só narro aquele lado, ou aquela parte, ou aquele ponto que eu quero que você saiba, que é o que eu quero que faça parte da sua pesquisa, o que eu quero que você passe para frente. Então, nada do que é narrado pode ser considerado a totalidade de uma história, porque ela vai passar pelo filtro de quem narra e também vai passar pelo filtro de quem faz a pesquisa, de quem estrutura a pesquisa. Isso é um ponto muito importante em ser levado em consideração. Quando você lê uma pesquisa, um relato, você tem que pensar que quem estruturou aquele relato fez um filtro, mas quando ele estava ouvindo, aquela pesquisa já estava sendo filtrada, né? Aqueles dados já estavam sendo filtrados. Esse é um ponto. E a pesquisa aqui também, as linhas de vida, né, que trata a realidade do contexto, como o André falou, que uma pesquisa, quando você vai pesquisar um determinado assunto, ou uma determinada pessoa que você tem que atentar para o contexto, é como pesquisar a história da UFRJ. Eu quero olhar a história da UFRJ a partir do curso de biblioteconomia, que é como eu fiz, né? O curso de biblioteconomia através da visão dos alunos, que foi o que eu fiz no meu TCC. Eu precisei ouvir diversos alunos do mesmo curso, da mesma instituição, e ambos tinham pontos de vista totalmente diferentes sobre a mesma experiência, que são os 4 anos de curso da UFRJ, porque ambos têm os seus próprios filtros esses impactados pelas suas experiências de vida, a sua experiência econômica, a sua vivência pré-UFRJ e antes da UFRJ. Então, todo o paralelo é levado em conta e é passado pelo o meu filtro. Se vocês olharem o meu TCC ou outro tipo de pesquisa feita pela mesma ótica, vocês vão ter o filtro do filtro, porque é o filtro das narrativas de vidas que eu ouvi com o filtro do que eu achava importante conter na minha pesquisa. Então, isso precisa sempre ser levado em consideração. E agora eu vou ouvir o Antônio falar. Vai, que eu sei que você quer falar. Ele já botou no chat já um textão em caps lock. Eu fui no chat, para ser econômico, eu fui no chat. Não existe narrativa totalizante. É isso aí. Não existe uma narrativa que seja, né, a veracidade inquestionável da questão. Tem o filtro de quem ouve, o filtro de quem narra, e o próximo que ouvir também vai filtrar. Vocês ouvindo já estão filtrando o que vocês consideram importante do que eu estou dizendo e o que daqui a pouco vocês não vão lembrar mais. Acabou, apaga. Importante. Bom, gente, nosso slide fica por aqui. Essa é a referência do livro que a gente usou, né? Narrativas de Vida e Pesquisa e seus métodos. Eu acho muito importante vocês lerem, principalmente para quem deseja fazer esse tipo de pesquisa ou se aprofundar, porque ele vai trazer muita parte técnica que a gente não trouxe. A gente trouxe a essência do que é a ideia de trabalhar e lidar com narrativas, mas toda a parte técnica o Daniel também traz no livro e a gente não trouxe aqui para vocês. Mas Não, ele só traz, inclusive, ele traz muito da parte técnica. Quando ele exatamente. diz a pesquisa e seus métodos, é porque ele traz a narrativa de vida, assim como a gente trouxe para vocês, mas ele traz pesquisa e ele traz métodos e métodos de como aplicar. Então, é muito relevante. Vou voltar para o primeiro slide para a gente bater um papinho, não sei quanto tempo a gente ainda tem. 2 minutos. E além disso, que obviamente não dava para trabalhar aqui no. Você pode só interromper o compartilhamento, por favor, André? Posso sim. Que não é o caso de abordar aqui, até pelo tempo,
ele tem toda uma parte no livro também que aí ele está trabalhando conceitualmente essas questões que envolvem narrativas, que envolvem história, o que diferencia uma história de vida de uma narrativa de vida, essa perspectiva do recorte etnossociológico, que é alguma coisa que até então, pelo menos até a segunda metade do século XX, ainda era muito centrada na antropologia e não na sociologia, enfim. Para quem não teve tempo de ler e se continuar sem tempo e quiser dar uma olhada num único tópico, nessa perspectiva de narrativas, eu sugiro que nesse texto que eu apresentei, que eu compartilhei com vocês, que eu vou apresentar lá no Enancib, que vocês deem uma olhada só nos itens 2.2 e item 3 desse artigo, que eu acho que dá ideia de como a gente pode fazer um mix entre narrar ou narrativa, o ato de lembrar e a construção identitária. É inquestionável que, quando narramos, até na perspectiva que a Ecleia Bose traz no livro dela, Memória de Velhos, quando ela fala memória é trabalho, o ato de lembrar é trabalho. Quando eu evoco alguma lembrança, eu estou num processo orgânico, eu estou ativando regiões do meu cérebro, eu estou provocando sensações corporais. Tem trabalho envolvido. Não é só uma dimensão etérea, filosófica, tem uma dimensão que é física. Vamos lembrar que, pelo que o Robbie Hawkins diz, lembrar é coisa de gente viva, de ser vivo. Não existe lembrança que não seja de ser vivo. Passou do ser vivo, aí está no campo da história. Não é mais memória. É uma outra forma de organização de uma memória específica, que é a memória histórica. Tá? Não foi o objeto de se trabalhar aqui, a intenção de se trabalhar aqui, mas eu também queria pensar, que vocês pensassem nessa perspectiva de memória e construções identitárias, como muitas vezes determinadas gerações posteriores passam a ter uma identidade não, uma representação de alguém já não vivo por conta de produções biográficas, que podem ser fílmicas, que podem ser literárias. Só que o Bourdieu tem um texto muito interessante que se chama A Ilusão Biográfica. Só que há, tal como a Bia trouxe os realistas e os irrealistas, aqueles que dizem que toda biografia é uma narrativa. Nenhuma biografia dá conta da complexidade, da totalidade, da inteireza da vida do biografado. Consequentemente, a biografia também, como todo exercício mnemônico, é sempre parcial, é sempre um recorte, é sempre uma mirada que o olhar do biógrafo exerce sobre a imagem que teremos do biografado. Consequentemente, e aí é bom pensar nisso também, André, quando for pensar na questão do Oscar Wilde, de toda a imagem que vai se ter, existe uma representação social, existe uma memória coletiva a partir de determinadas pessoas, muito em função da construção identitária que se faz a partir de um jogo mnemônico que é produzido muitas vezes pelo biógrafo. E esse biógrafo pode ser o autor do livro, como pode ser o cineasta, pode ser o produtor, pode ser o roteirista, pode ser todo um aparato que cria, como diria Bourdieu, a ilusão de que eu estou conhecendo profundamente aquele ser.
aquela pessoa, quando, na verdade, nós estamos... E aí, obviamente, quanto mais rica for a variedade de personas que nós conseguimos ver numa biografia, mais rico fica conhecer o biografado, porque nenhuma pessoa é una, todos nós somos múltiplos. Mas, certamente, em toda produção biográfica, determinados recortes ficarão mais em evidências e outros poderão ser mais secundarizados e, em determinados momentos, até ocultados, né? Então, não existe também uma totalidade na dimensão biográfica. E, para encerrar, deixa eu só... Eu fechei aqui o caderno, onde eu tinha feito uma anotação. A gente, desse encontro, vê que essa perspectiva ela atravessa campos de conhecimento. Você pode fazer uma pesquisa com esse recorte etnossociológico em qualquer das nossas áreas de conhecimento. Em qualquer. Pode-se fazer uma pesquisa de contabilidade usando o método etnossociológico? Pode. Você pode ir para dentro, por exemplo, de uma faculdade e ver como os determinados grupos de professores, a depender das suas áreas de expertise na contabilidade, lidam com determinadas questões que você quer descobrir no seu trabalho. A etnometodologia tem, inclusive, sendo ultimamente muito aplicada por gestores, inclusive nas áreas de RH e administração, porque você consegue perceber determinados grupos que compõem a organização no todo, e como, de repente, tem culturas no sentido de práticas diferenciadas. O pessoal do comercial anda assim, o pessoal do operacional já é mais diferente, o pessoal da parte de finanças, eles só querem saber de tal coisa. Então, você começa a criar, dentro de uma mesma organização, formas diferenciadas de compreensão do todo, que é a organização. E o mais complexo é que a organização não é somente a somatória dessas partes. Se somar as partes, não dá o todo, porque tem uma perspectiva de interação entre as partes, e essa interação faz com que você não conheça o todo só somando as partes. Há áreas de penetração de uma para outra, há áreas de convergência de uma para outra, há áreas de profunda separação, em que não adianta você somar. Consequentemente, se você for fazer um trabalho, por exemplo, de memória institucional, tenha isso em mente quando você for entrevistar pessoas. Porque, se há diversos grupos dentro de uma mesma instituição, consequentemente, haverá formas diferenciadas de narrativas do que se entende como sendo a história ou memória da instituição, a depender de cada grupo de seus entrevistados. Há que se ter esse cuidado também, né? Bom, e para encerrar, a questão de que aqui a gente não está falando do que é verdadeiro ou falso. Não é porque está no documento registrado no arquivo que é verdadeiro, e nem é porque está sendo relatado por quem vivenciou o fato que é verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Então, qual é o bom método? O método é você se valer das duas coisas. Você pode confrontar, muitas vezes, a narrativa de uma experiência com aspectos que você vai pesquisar no Arquivo Nacional, com o que estava de jornais, com o contexto social e político que a pessoa está vivendo, até mesmo para dar às palavras que a pessoa está utilizando determinados sentidos que não são necessariamente os mesmos que se tem hoje ou que se tinham à época. Eu hoje estava conversando à tarde com um casal de jornalistas que me procuraram lá na FAC, que querem fazer querem fazer, não, já estão produzindo
um documentário sobre as imundas do Hospício de Alienado. Olha o nome, As Imundas do Hospício de Alienados. As imundas eram as internas mulheres do hospital psiquiátrico, pobres. Então, você, numa única palavra, cria toda uma rede de significados para um determinado grupo social. Que grupo é esse? A mulher pobre que tem desvio de comportamento. Desvio de comportamento para a época. E aí você tem até uma categoria na psiquiatria, na ciência psiquiátrica, que é o histerismo. A mulher histérica muitas vezes é taxada, diagnosticada, tratada com eletrochoque como mulher histérica, uma mulher que não quisesse, por exemplo, se submeter ao patriarcado do século XIX ou início do século XX. A mulher que queria ser autônoma. E aí cria-se uma categoria patológica para justificar a internação. E é uma internação compulsória, é um confinamento. Isso está tudo lá no nosso prédio do Palácio Universitário, silenciado naquelas paredes e nas nossas salas de aula, que muitas delas eram enfermarias. Isso é memória subterrânea. E eu acho que vai ser legal conhecer um pouquinho dessa história também a partir do documentário que eles estão produzindo, né? Tudo isso a partir de narrativas. Ok? E aí, pessoal? Agora deixa eu dar um espaço para o pessoal falar também. Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Hoje eu vou conseguir segurar vocês menos tempo do que às 21 horas. Ou eu e a Bia, a gente explicou tão bem que o pessoal entendeu, ou ninguém entendeu nada, não sabe nem o que perguntar. Eu estava pensando nisso. Não, isso aí o pessoal Então, assim, depois eles vão, o pessoal, a gente disponibiliza os arquivos das apresentações, o pessoal depois revisita, guarda, em algum momento retoma se tiver que retomar. Obviamente a gente Gente, tem recortes ao longo do curso, né? Mas a aula de hoje, propositalmente, é uma aula que eu quis apresentar a vocês. Diversos de vocês certamente já conheciam, mas apresentar a parte de vocês um método muito interessante para trabalhar com questões de memória. O que a gente teve hoje foi uma aula de metodologia, sim. A gente poderia chamar a aula de hoje como metodologia, o método etnossociológico nos estudos da memória social. É o tema da aula de hoje. O Gente, método eu juro que eu tentei deixar essa aula o menos técnica possível. Se vocês lerem o texto, então, vocês estão lascados. olha, Mas a gente tem uma questão que muitas vezes não é um bom caminho. Separar teoria da técnica não é um bom caminho, porque muitas vezes a gente dedica muito tempo à leitura da teoria e, na hora de aplicar essa teoria, a coisa fica meio encoxada, não fica muito legal, fica meio manca. E acontece o contrário. A pessoa mal leu, mal se municiou de determinadas reflexões teóricas e já quer começar a fazer um questionário e aplicar questionário. Já quer começar a fazer uma pesquisa empírica. Não refletiu ainda nem teoricamente sobre os fundamentos da sua pesquisa, sobre determinados conceitos que devem balizar a parte empírica, técnica, de construção de um questionário. A sua preparação para olhar olho a olho do seu entrevistado e saber que muito do que virá de conteúdo tem a ver com a sua expertise em saber perguntar e em saber extrair do seu entrevistado aquilo que você quer para a sua pesquisa
e não necessariamente um monte de coisas que depois você de transcrever vai ficar se perguntando agora como é que eu vou casar isso com o que está lá na minha parte de referencial teórico. Lamento, querido, querida, se não teve referência, se não teve esse cuidado na hora de fazer as perguntas, vai ter dificuldade de saber o que fazer com as respostas. Não existe dissociação entre perguntas e respostas, da mesma forma como não existe dissociação entre teoria e prática. Tá? Então, a aula hoje foi uma aula de metodologia da pesquisa. E eu acho que foi uma aula de metodologia de pesquisa muito boa, porque não foi chata, como a gente vê naquela coisa que é hipóteses, objetivos e tal, 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 não. Foi uma aula bem interessante para a gente poder ver como é que a gente pode aplicar determinados conceitos. E aqui hoje eu acho que a gente pôde ver como a gente pode aplicar determinados conceitos, porque na narrativa vem memória, na narrativa vem construção identitária, na narrativa vem representação social, na narrativa vem contexto social, na narrativa vem contexto histórico, e você pode misturar isso tudo, e na análise que você fizer da narrativa, você dar ao seu leitor o prazer de ver que você soube pensar sobre o que você colheu. A estrela do seu trabalho não é os seus entrevistados. A estrela do seu trabalho é você como autor e autora. Você que vai trabalhar com pessoas, porque se você for que nem eu, você vai trabalhar com gente morta, que não vai te dar trabalho. Olha, eu confesso que trabalhar com narrativas não é para qualquer um, não. É difícil, viu? Porque você pegar aquele bando de experiência, aquele bando de história e depois encaixar de uma forma que faça sentido com o que você queria dizer e que não só você entenda, porque a gente que estava pesquisando, que estava ouvindo as histórias, né, de forma integral, entender uma coisa. Agora, você colocar depois no papel ou onde você quiser, de forma que outras pessoas que só vão ver aquele recorte que você fez entendam o que você queria dizer, é difícil. É por isso que, a despeito da qualidade não tão boa do filme, porque já tem algum tempo, estou colocando aqui no chat. Quem quiser se divertir, Ai, muito bom. assistir um filme maravilhoso, vai achar muita graça, vai ver uma história muito bem contada e vai ver tudo que a gente está falando sobre história, memória, disputas de memórias, disputas de narrativas e tudo mais. Eu até hoje ainda não conheço um exemplo que me dê que eu tenha tanto prazer em revisitar como Narradores de Javé. Ah, eu Tá amo bom, esse pessoal? filme. Muito Eu bom. amo esse filme. Eu também Eu gosto vi, muito, Cláudia. eu vi na arquivologia, revi não sei quando, e quando eu estou conversando ou participando de alguma temática que a gente está falando sobre memória, enquadramento, documentação, Isso. narrativas, eu Tá sempre tudo coloco ali. ele Ele é, é engraçado, ele não é muito divulgado, mas assim, para grande, fora da mídia, né? Vamos dizer uhum. assim, mas dentro da universidade ele é amplamente utilizado até hoje. Ele é muito bom. É porque eu realmente não conheço um filme que eu tire tantos exemplos de tanta teoria do que a gente discute nas aulas de história da informação, porque ali também tem a oralidade, tem a Ele escrita, tem muitos tem história elementos. do livro. Ele é muito rico para a área de história, sociologia, memória social, biblioteconomia, arquivologia, É, museologia eu, também, porque tem que tornar Javé patrimônio. O que é é, tornar patrimônio para livrar da ele, destruição? ele foi de uma disciplina que na arquivologia, quando eu fiz, né, vou botar aí, sei lá quantos anos atrás, eu terminei em 2008, eu tive 5 cadeiras de história, hoje não tem nenhuma. Então, eu praticamente vivenciei essa questão histórica, gosto muito, sempre gostei, e foi uma oportunidade bacana, que eu estudei com pesquisadores renomados, tipo, é, é agora que eu esqueci o nome deles. Tem dois que têm páginas nas redes sociais, são contextos históricos, né? Brasil Colônia, 1, 2 e 3, aí são os papas de quem escreve, quem pesquisa no Brasil. E os outros dois era a introdução aos estudos históricos, que eu achei fascinante, que foi
eu já tinha um gap, né, da saída do ensino médio para ir para a faculdade, eu fiz vestibular na época, e aí me reencontrar com a história foi muito significativo, né? E aí eu trouxe vários elementos da época, ainda utilizo até hoje, foi muito bom. Eu lembrei das aulas nas minhas andanças lá no evento que eu fui, né? A questão do enquadramento da memória de quem, memória para quê, por quê. Vou fazer algumas em fotos, ainda tem para publicar, mas eu lembrei muito das aulas que a gente discutiu, né, sobre monumento, documento monumento, Uhum. de quem é essa narrativa. É muito interessante quando a gente vê determinadas locais que preservam a história, mas não da forma que está no Rio de Janeiro, vou falar Rio de Janeiro, né? Uhum. Que tombou tudo, jogou tudo no chão, ficou o que queria, refez para lá. Quando você tem prédios de 1.600, 1.700, 1.800 ali inteiro ainda sendo preservado para a posteridade e sem fazer modificação, né? Eu Uhum. achei muito interessante. Beleza, Cláudio. Pessoal, semana que vem nós estaremos. Alguém vai para o Enancib daqui? Eu vou, Cláudia, Você vai, Cláudio? já vou na sexta-feira. Tem familiares lá e eu vou me Ah, estender legal. um pouquinho depois. Eu vou fazer Nos uma encontramos lá? Eu vou fazer uma peregrinação, porque a Gol cancelou o meu voo para Ih, aconteceu Aracaju comigo. e eu vou ter que ir para Maceió e de Maceió pegar um ônibus e viajar quase 5 horas para chegar em Aracaju. Ah, 5 Mas a horas é gente vai se tranquilo. vendo. A Vai gente de está no boa, vai de boa. WhatsApp, a gente marca um dia para tomar um café lá também e a gente se encontra. Ah, vai estar todo mundo Então, lá na orla. uhum. Não tem outro Tá, eu, lugar. então tá bom. Pessoal, então semana que vem nós não temos encontro, tá bom? Abraço para todo mundo. Obrigado aí, André e Bia, pela apresentação. Priscila aí pela organização. E até daqui a 15 dias. Beijo para todo mundo. Antônio, Beijo, gente. Obrigado a todo mundo. abraço, pessoal. Antônio, eu queria depois conversar com você sobre a tônica da próxima aula, porque são 3 textos, a gente não tem os textos que você sugeriu.